Tá, gente? Vídeo perfeito. A moça aqui, que é ateia, né? Ela diz pra não cair nesse papinho. Não caia nesse papinho. Veja só, pessoal, e ela tá certa, sabe por quê, pessoal? O demônio pros filhos dele aqui nesse mundo dá riqueza, pessoal. Esses filhos do demônio, eles não sofrem, não passam dificuldade, eles não têm problemas e preocupações como uma pessoa pobre teria. Ou seja, pessoal, o demônio, ele suga a energia dos pobres, dos que ele quer deixar pobres e ferrados, e esses pobres dão poder para o demônio indo nos templos religiosos. Então o demônio, ele canaliza o poder dado pelos religiosos a ele, em adoração a ele, nos templos. E o demônio continua vivo e tendo poder pra dar pros filhos dele toda a mordomia desse mundo, tá, gente? Veja, vamos ver o papinho. Não caia nesse papinho. Deus não coloca nada à toa no nosso caminho. Tem sempre um propósito por trás de cada fase, cada situação, cada pessoa, cada experiência. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes vai doer, vai machucar, mas vai ensinar, vai passar e coisas boas vão acontecer. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você acreditar que Ele tem o melhor pra você e trabalhar nesse propósito, mais você vai ser feliz. Só vive o propósito que exporta o processo. Então, aguente firme lutando. E quando menos você esperar, as bênçãos vão chegar na sua vida de maneira... Pessoal, antes de eu deixar ela falar aqui, veja só, que ele tá ali na mansão dele, né, pessoal? E você acha que ele sofre, sente dor? Tudo que ele falou aí, você acha que ele passa, pessoal? Claro que não. Ele tá no conforto. Tem até um outro vídeo, cara, de um filme, cena de um filme, onde a velhinha, ela tá com um problema na cabeça de conseguir lembrar, eu acho que é amnésia, Alzheimer. E o filho dela fala um monte na lata dela, falando pra ela, você tem Alzheimer e eu aqui cheio da riqueza. Aí a velha começa a falar pro cara, é que o diabo, ele deixa você numa prisão, mas a porta tá aberta. E dentro dessa prisão é tudo confortável ali pro prisioneiro. Então o prisioneiro, ele acha que ele não precisa sair dali, porque a vida dele tá calma, tá mansa, ele não tem problemas, preocupações, porque ele tá vivendo debaixo do demônio. Mas a velha fala pra ele, um dia a porta da cela se fecha. O demônio vai lá e fecha a porta da cela. E aí o cara que tava confortável lá, já não vai se sentir mais confortável, porque o demônio vai tomar a alma dele. Entendeu, pessoal? Um rico, uma figura de autoridade, te ensina que a sua dor não é um problema a ser enfrentado, e sim uma lição que você tem que aprender. Olha só, e engraçado, né? Ele bota pra você. Você tem que suportar o processo, você tem que aguentar firme, entendeu? Por quê? Porque ele não precisa, pessoal. Ele não precisa, você tá entendendo? Porque essas pessoas são filhas do demônio. O demônio deu riqueza pra essas pessoas. Querem que eu pegue a Bíblia pra mostrar pra vocês que é o demônio que se passa por Deus e é o dono do ouro e da prata? O demônio tem o status de Deus, Ageu 2, tá? Minha é a prata e meu é o ouro, disse o demônio dos exércitos, o deus da guerra, tá? Da morte, da chacina, tá? O demônio é o deus dessa gente que diz que dele é a prata e o ouro. O demônio tem o status de Deus. Olha o que o filho da mãe do demônio ele fala. Isaías 60. Então o verás e serás iluminado, ou os Illuminati aqui, né? E o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti e a riqueza dos gentios virão a ti. Os gentios aqui são todos os povos que não são Israel. Tá? Então seria o Deus de Israel falando que ele vai fazer com que os gentios de outros povos deem a riqueza a ele. Tá entendendo? Então você tá entendendo. Todos os povos que não são Israel, tá? Todos, China, Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, são gentios. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. O Deus de Israel tá falando que ele vai dar Estados Unidos, Brasil, todos como herança para Israel. E os confins da terra por tua possessão. Aqui em nações, tá? Se refere às pessoas, gentios dessa nação, tá? Que não são Israel. Mas dando a nação, você tá dando o povo também, né? Agora me fala, qual livro tá o judaísmo desse Deus aqui? A Bíblia. Ali começa a manipulação para você adorar um demônio nos templos religiosos e dar o seu poder a esse demônio que quer te conquistar. Ele não tá em momento nenhum sendo a favor de você. Ele quer te conquistar e te fazer escravo. Porque se ele vai dar pro povo de Israel, você, otário, vai ser um escravo. Tô falando dos brasileiros, dos americanos, do norte, de todo mundo, tá? Da Síria. Tudo que não é Israel, tá? E o demônio, ele fala mal do próprio povo dele, ó. Disse o demônio a Moisés, tenho visto este povo. E eis que é povo de dura cerviz. Quem endureceu o coração de Faraó? Este mesmo demônio. O demônio só escolheu este povo porque ele é de dura cerviz. Ou seja, vai fazer outros povos servirem a eles. Fora que esse demônio, ele se arrependeu, ele voltou atrás da sua palavra, que ele ia destruir o povo. E depois ele disse que ele se arrependeu do mal que tinha dito ao povo. Entendeu? E o pai, ele não volta atrás. No evangelho que está espremido nessa Bíblia satânica, no evangelho, o pai, ele não é sombra de variação. O pai é bom, ó. Aqui é evangelho, tá? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Então é toda coisa boa, tá? Boa dádiva, dom perfeito, coisa boa, impecável, tá? Descendo do pai das luzes, do pai verdadeiro, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda coisa boa. Não é falando assim, me arrependi de falar que eu ia matar vocês. Isso é coisa boa? Não é coisa boa, porque ele falou que ia matar. Aquele demônio falou que ia matar. E eu vou mostrar outro versículo. Continuando no evangelho, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Paulo e Tiago estão dizendo que da boca do demônio procedem bênção e maldição. Uma hora ele fala, vai te matar, outra hora ele fala, vai te dar riqueza, vai te dar bênção. Então esse é o demônio, tá, gente? Que eles estão expondo aqui no evangelho. E ainda fala, meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Não pode, né? Então eles estão desmascarando o Deus de Israel. Vejam, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz, somente luz, não tem trevas nenhuma nele, ó. E não há nele trevas nenhuma. Entendeu? Nenhuma treva tem no Pai verdadeiro das luzes, o Senhor verdadeiro. Já em Deuteronômio 5, o demônio ele diz, ó. Quando o povo diz, né? Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha estava em chamas. É o demônio, tá? Salmos do demônio, que vocês gostam. Fez das trevas o seu lugar oculto, o seu esconderijo. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus.
Ele fez das trevas o seu lugar oculto. Timóteo acaba com o demônio. O único, isso aqui é evangelho, tá, agora. O único que é imortal e habita em luz inacessível. O Pai é sempre luz, não tem trevas nenhuma nele. A quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Ué, eles falaram que viu. Moisés falou que viu o demônio face a face e conversou com ele. Só que o Pai nunca falou com ninguém. Jesus vem e diz, evangelho, o próprio Pai que me enviou testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nunca ouviram aquela voz que saiu das trevas, não é o Pai. Eles nunca ouviram a voz do Pai. Nunca ouviram a voz, nem viram sua forma. Já no Velho Testamento do demônio, no livro de magia negra, o demônio falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Jó diz como o demônio é. Ele se orgulha das suas costas que estão cobertas de fileiras de escamas. O Davi também fala como o demônio é. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca subiram brasa de fogo devorador. Jesus vem e quebra o diabo. Em João, no Evangelho, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é o homicida que manda o dilúvio, tá em Apocalipse 12. A serpente arranjou água da sua boca. Aquela água se refere a dilúvio, tá? Vai nas originais. A serpente é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, ele é pai da mentira. Você sabe o que é uma mentira, né? Falar que ele é Deus, que ele é o Senhor, é uma mentira. E você sabe o que é assassino desde o princípio, todas as matanças. Caim matando Abel, o dilúvio, o homicídio, o genocídio, né? Não é só isso que tem. Tem escravidão que o demônio apoia. E ele diz, em Levítico do demônio, Velho Testamento, vocês comerão a carne dos teus filhos e das tuas filhas, ensinando canibalismo. O próprio demônio em Ezequiel 20 diz, então lhes dei leis más e mandamentos que não produzem vida. Ué, gente, escravidão, vai lá e compre escravos, não gera vida, porque você tá comprando o seu irmão, o seu próximo. Outra coisa que não gera vida é ensinar canibalismo, a devorar crianças inocentes. Então ele lhe deu leis más que não produzem vida. A lei de Moisés é essa, se no entanto é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Mas olha o que eles faziam com essas mulheres. Eles invadiam fazendo guerras, matavam os homens e ficavam com as crianças meninas, tá? Para eles cometer pedofilias, tá? É tudo lei do demônio, tá? E vocês aplaudem. Olha só, leve para sua casa. Ele mesmo falou que esse povo maldito não podia casar com as estrangeiras. Ele mesmo falou. Ele colocou, não é para casar com as estrangeiras. Mas aqui ele quebra as palavras dele, ele volta atrás, tá? Ele volta atrás com a palavra dele. Se você viu uma mulher bonita, formosa e cobiçárias, ensinando a cobiçar as pessoas, tá? Isso não é do pai. Leva pra sua casa ela. Ela raspará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que está usando quando for capturada, sequestrada. Essa mulher está no cativeiro deste israelense, tá? Ficará em casa e preparará ao pai e à mãe. E pranteará, desculpa. Ela vai chorar pelo pai e a mãe que os israelitas acabou de matar, gente. Olha só, pessoal. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, tá? Quem não ama, não conhece o pai verdadeiro. Evangelho, Jesus diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes. Então só quem reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é estes. Que reconheceram que o pai verdadeiro enviou o filho. Não é quem segue Moisés. Paulo diz, Gálatas 3, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Já os judeus, pois está escrito, os judeus escreveram, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei de Moisés. Então para os judeus, quem não pratica essas mortes e carnificinas é maldito, mas para Paulo e os evangelhos de Jesus, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Tá? 2 Coríntios 3, mas os seus sentidos foram endurecidos pelo demônio, que endureceu o coração de Faraó lá, aquele Deus do Velho Testamento, que escolhe o povo de dura serviço de coração duro, que se o demônio falar, mate seu filho, eles matam. Aqui, ó, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Até hoje, vocês vêem eles ensinando o Velho Testamento maldito, que foi abolido por Jesus, ó, o qual foi por Cristo abolido. Tem um episódio de Dragon Ball Z que o Goku ele precisa de energia para formar um poder, a Genkidama. E nisso ele pede a energia da população mundial inteira. E com a ajuda de quem? De Satã. Satã é um personagem de Dragon Ball Z, este mesmo. Que ele ajuda as pessoas que são fã dele a dar energia pro Satã. E o pessoal, cara, dá energia pro Satã hoje em dia indo nos templos religiosos. Olha o que Satanás diz aqui em Salmos. A sua semente será poderosa na terra. Então somente a semente de Satanás será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Para Satanás, os filhos deles que têm a mão suja de sangue é reto e abençoado, tá? Pelo Satanás. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Então, só a semente de Satanás que vai ter aí a fartura, a riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Injustiça, né? Porque se tem um rico lá e tem um cara passando fome, o reino de Satanás é maligno e injusto. Não é à toa que Jesus destruirá essa terra. Por isso que Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, em Mateus 6, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas coisas. Eles dizem que esse mundo será transformado em algo melhor, e Jesus fala que ele vai destruir esse mundo aqui e vai levar nós de volta para casa. Que é o céu, né, gente? É para juntar tesouro no céu. O peso, 1 Reis 10 do demônio, do Velho Testamento. O peso de ouro que se trazia Salomão cada ano era de 666. O número da besta, talentos de ouro que Salomão recebia. Em Êxodo 13 do demônio. Isto será como sinal na sua mão e marca na sua testa de que o demônio nos tirou do Egito com a mão poderosa. Ele ensinando a colocar a marca da besta na mão e na testa. O próprio demônio, 666, que Salomão recebia. Já Jesus não livrou eles de Roma, né, gente? Então Jesus é totalmente diferente do demônio que salvou esse povo que ele escolheu aí do Egito. Jesus não livrou eles de Roma.
No Velho Testamento, no livro de Crônicas, da Segunda Crônicas, o demônio ele fala que certamente te edificarei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Este edificará a casa ao seu nome, ao meu nome. Então a casa do demônio vai ser o templo religioso no nome do demônio. Ele me será por filho, entendeu? Os filhos do demônio, tá? Edificará a casa do demônio, que seria de eterna habitação. Jesus, depois que o demônio levou ele no pináculo do templo, a casa dele, né? O templo religioso, Jesus disse... Porém, ele disse, né? Jesus lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus está dizendo que a casa do demônio seria invadida e conquistada pelos romanos, e os romanos destruiriam o templo religioso dele. Atos, tem Pedro falando também, o Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Tampouco é servido por mãos humanas. Então o Pai de Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens, o lugar onde os religiosos dão poder para Satanás, que finge que é Deus aqui nesse mundo. Jesus continua o esculacho dizendo, se Deus fosse o vosso pai, se Deus fosse... Gente, se aquela Ferrari fosse sua, quer dizer que não é, tá? Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então se o pai de Jesus fosse o pai deles, Jesus ele conta a parábola e depois ele explica a parábola do joio e do trigo. Na parábola, um anjo chega ao pai e diz, pai, você não fez só o trigo, as coisas boas, por que então tem joio? Quer que eu vou lá arrancá-los? Aí o pai fala, não, para que ao arrancar o trigo não tire também o joio. Entendeu? Aí Jesus ele explica, ó, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino do Pai Altíssimo, que não é deste mundo, tá? E não é nada de reino transformado, tá? E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Jesus ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, meus amigos, anjos, mensageiros do Pai Altíssimo, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Ele tá falando que essa terra vai ser transformada em coisa boa. Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de ver a luz gloriosa das boas novas, que é o Evangelho, e de compreender a maravilhosa mensagem do Pai. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. O que significa consumação? Ato ou efeito de consumar-se, de levar algo a seu termo, término ou conclusão, consecução plena de algo, término. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra, então, vai ter um término, vai acabar. O fim do mundo, ó. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Veja todas as religiões que temos, é uma divisão. É uma divisão, uma é católica, a outra é evangélica. Tudo nesse mundo é mau, o mundo já é do maligno. Então não subsistirá, não existirá, será destruída e consumada.